pessoal, eu sou Miriam Pereira e estou aqui com mais um episódio do nosso podcast MP. Então, hoje eu vim aqui falar para vocês sobre um assunto que a semana passada eu coloquei na minha caixinha nos stories e teve um resultado que eu achei muito interessante, que a gente falou sobre o medo. Porque na verdade, o que acontece? Eu fui fazer, a minha mão, e escolhi um esmalte. Ao escolher um esmalte, eu vi, achei interessante, que tava assim, medo na medida certa. Falei, nossa, legal, gostei disso. E coloquei isso e fui perguntando, falando sobre o medo, como que a gente acaba lidando com o medo, ou então, se a gente enfrenta o medo. E foi interessante que teve muitas pessoas falando sobre o medo. Então eu resolvi gravar esse episódio porque acho que é legal a gente falar um pouquinho. Porque o que acontece? O medo, dependendo, de como você acaba lidando com ele, ele pode te atrapalhar. E isso é complicado. O medo, ele tem uma função. Então a função biológica do medo é o quê? É fazer você parar, observar, prestar atenção no que está acontecendo para te proteger. Porque imagina assim, se você não tivesse medo, se nós não tivéssemos medo, nós simplesmente iríamos, acho que, fazer qualquer coisa, enfrentar e, sei lá, fazer coisas que acabam até nos prejudicando. Então, por isso que nós temos o nosso organismo, nós como seres humanos, nós temos essa emoção para nos ajudar, para nos paralisar, para nos proteger. E se você não souber lidar com ele, ou então enfrentar ele da forma certa, pode ser que isso te atrapalhe, te deixando aí sem vontade de fazer as coisas. Então é importante você começar a entender um pouquinho mais sobre o medo, tá? As pessoas, corajosas, às vezes você pode falar, nossa, mas tem gente que parece que não tem medo, tem gente que simplesmente vai lá e faz. Não, as pessoas corajosas, elas também têm medo. Só que às vezes elas enfrentam o medo de uma maneira diferente de você. Essas pessoas corajosas, às vezes elas enfrentam o medo no sentido de, bom, tem que ir lá para fazer, vou lá e vou fazer e ponto final. Eu lembro uma vez quando nós fomos morar em Santos, na época, acho que o treinamento começou em 2002, se eu não me engano. E aí em 2004 eu fui morar em Santos, fui morar sozinha. Gente, eu tive medo, claro que eu tive medo, Será que o meu negócio vai dar certo? Será que os treinamentos vão dar certo? Será que eu não vou passar fome? Será que eu vou conseguir fazer essa empresa andar? E na época, eu e o Júlio, nós já éramos casados. Então, imagina, casados, mas íamos nos separar, vamos dizer assim. Porque eu ia para Santos fazer o escritório andar e ele ia continuar em São José dos Campos. E nós decidimos que, enquanto o treinamento não desse um valor 3 vezes mais que o salário dele, ele não ia deixar de sair do trabalho dele, porque com o trabalho dele ele sustentava, a casa em São José, o apartamento que eu morava em Santos e o escritório de Santos. Então, quando a gente decidiu, na verdade, antes de decidir, veio todo aquele medo, aquela incerteza, aquela insegurança. E na época eu lembro que eu tive que trabalhar esse medo, eu tive que enfrentar esse medo de, nossa, eu vou morar num lugar onde eu não conheço as pessoas, eu vou morar sozinha, vou deixar meu marido aqui. E sem contar que tinha um medo assim, gente, será que ele vai me deixar? Será que ele vai me trocar por outra pessoa? Será que vai dar certo, Então, nossa, tinha muitas dúvidas, muitas incertezas. Mas por outro lado me vinha assim, Miriam, você só vai saber se vai dar certo ou não se você enfrentar esse medo. Se for atrás desse medo, se for ir lá fazer acontecer. E o que pode acontecer se não der certo? Que também vinha essa dúvida. Arrumo minhas coisas e volto para São José dos Campos e tá tudo bem. Então eu acho que antes de você tomar uma decisão, qualquer uma que te traga o medo,
Você tem que analisar todos os fatos, que é isso que os corajosos acabam fazendo. Eles analisam tudo que está acontecendo à sua volta, vão atrás de conhecimento. Então era uma coisa assim, antes de mudar, eu fui procurar um escritório num prédio seguro, aonde eu pudesse me sentir segura. Eu fui procurar um apartamento onde eu pudesse morar sozinha e que eu também tivesse segurança, onde tinha porteiro. Então eu fui atrás de conhecimento. Não foi assim, ó, arrumei as coisas e já tô indo para Santos. Não, né? Fui fazendo as coisas aos poucos, né? Arrumando um lugar. Ó, dá para morar aqui. Quando eu mudei, na época o Júlio tinha tirado férias, ele ficou comigo, se eu não me engano, 30 dias. Então, né, me trouxe um pouquinho de segurança também, até eu ficar sozinha. Então, quando você tem um medo, você primeiro tem que analisar, eu tô com medo de quê? Eu tô com medo do quê? Miriam, eu tenho medo do futuro, eu tenho medo se não der certo. Gente, o futuro a gente não consegue saber se vai dar certo ou não. É uma incerteza. A gente não tem uma bola de cristal, não tem algo que você vai olhar e vai falar, nossa, olha, vai dar certo, não vai. Você só vai saber se você arriscar, você só vai saber se você fizer acontecer. Então, esse negócio de tenho medo do futuro, você tem que viver. Vai vivendo que você consegue fazer uma programação apenas, mas se vai dar certo ou não, a gente nunca sabe. Então, medo do futuro, você, antes de mais nada, você tem que ter um conhecimento aí do que você vai fazer, do que você quer enfrentar. Vamos pegar um exemplo aí quer ver? Você, não sei se você já tirou carta. Quando você foi tirar carta, antes de tirar carta, antes do dia da prova, antes de fazer ali o exame, o que acontece? Você não teve que fazer a prova, primeiro foi a prova escrita, né, que você tinha que escrever lá, e depois teve as aulas práticas. Quando você pegou o carro pela primeira vez, você não sabia, onde que era a embreagem, onde que era o acelerador, primeiro pisa na embreagem, depois, primeiro na embreagem, depois no acelerador, e aí você vai soltando a embreagem devagar e vai acelerando. Com isso, você foi pegando essa técnica, depois coloca a primeira, aí sai, no primeiro momento o carro fica até pipocando, vamos dizer assim, né? Porque às vezes você solta muito rápido a embreagem e tal. Depois, com o treino, você treinou bastante, então você fez várias aulas ali, fez a baliza, né, junto com o professor do lado. Então, primeiro você foi atrás do conhecimento, depois você foi treinar, treinou, e aí chegou o dia da prova. No dia da prova, com certeza, que nem eu fiquei com medo. Você, não sei se você ficou, mas eu fiquei com medo. Mas eu pensei, se eu não enfrentar esse medo, como que eu vou tirar carta? Como que eu vou ter minha carta? Como que eu vou fazer as minhas viagens de carro? Como que eu vou fazer? Então veio o medo. Então o medo, ele veio ali para me proteger, só que ele quer te paralisar. E aí é onde você tem que falar, opa, eu estudei para isso. Eu treinei para isso. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e vamos ver. Se não der certo, o que vai acontecer? Eu vou ser reprovada, faço de novo e assim por diante. Agora, imagina se eu não entrasse no carro, se você não entrasse no carro para fazer a prova. Se você não enfrentasse esse medo, como que seria? Você não ia conseguir. Então, por isso da importância da gente enfrentar os medos, a gente passar pelos medos. Só que às vezes, tá? A gente tem que entender que às vezes os medos que a gente tem foi aprendido ou foi condicionado, tá? Por exemplo, se você vai crescendo e você vê seus pais terem medo de alguma coisa. Um exemplo aí típico, que sempre aparece pra gente, medo de barata. Miriam, eu tenho medo de barata, né? Aí a pessoa mostra que se aparece uma barata ali, a pessoa fica desesperada. Esse medo da barata, o que acontece? Provavelmente ela aprendeu com a mãe dela. Então imagina você criança ali pequenininha, sua mãe, né, Mulher Maravilha, seu pai, super-homem e tal, e aí passa uma barata, a sua mãe começa a gritar, começa a berrar, uma barata, e sobe no sofá, e sobe um monte de lugar e fica desesperada.
Aí imagina você lá pequenininha, tá? Porque do 0 aos 7 anos é quando a criança está aprendendo tudo. Então, tudo que está acontecendo em volta dela, ela tá ali absorvendo, então tá aprendendo. E aí ela olha a mãe dela, aquela mulher maravilha, que morre de medo de uma barata. Lá dentro, na cabecinha dela, fica um registro assim: barata é perigoso. Barata, você tem que ter medo. Então, barata, se aparecer, você tem que gritar, você tem que berrar. Então você aprende isso porque você olha para sua mãe, né? Então ali na hora o nosso cérebro ele registra esse trauma e aí fica armazenado isso lá dentro. Então por isso que você acaba tendo medo de barata, medo de algum bicho ou medo de alguma coisa que você aprendeu, que você foi condicionada porque viu alguém tendo medo. Então às vezes se você tem medo, que eu escuto muito também assim, Miriam, tenho medo de avião. Tá, mas você já andou de avião? Não, nunca andei de avião. Mas por que você tem medo? Ah, porque quando eu era criança, eu fiquei presa num lugar e aí meu pai e minha mãe vieram e falaram para mim, jamais entre num lugar que você não consiga sair por livre e espontânea vontade, que você tem acesso. Aí o que que acontece? Lá dentro na cabecinha da criança fica isso. Eu não posso entrar no lugar que eu não sei sair. Então, por exemplo, quando você entra no avião, você entrou, mas para sair você não pode sair porque quem dá os comandos lá é o piloto, ele que tem a chave, vamos dizer assim, do avião. E aí você registra esse medo e você fica, puxa, né? Tenho medo de andar de avião. Ou então, quem sabe, porque eu já peguei casos assim, tá, gente? A pessoa assistiu um filme, né, quando era mais nova, viu um filme que mostra lá problemas no avião, né, e aí a pessoa começa a ter medo de avião. Então a pessoa nunca andou de avião e tem medo de avião. Por quê? Porque alguma coisa lá no passado registrou esse medo e ela ficou. E agora, como você vai enfrentar o medo? Como você vai lidar com o medo? Como que você consegue ultrapassar esse medo? Uma dica que eu dou, tá, para você poder ultrapassar, primeira coisa é você, né, ter um conhecimento. Pois aqui, ó, conhecer sobre aquele assunto. Então, por exemplo, quando eu fui para Santos, lá que eu tive medo de morar sozinha, medo do meu negócio, então eu fui atrás antes de mudar, eu fui atrás de conhecimento. Miriam, você vai morar numa cidade, você está segura, você tem ali o escritório que vai estar num prédio seguro, você tem um apartamento onde vai estar seguro, você vai trabalhar, você vai fazer o negócio acontecer e fazendo o negócio acontecer vai dar certo. Então eu sabia do meu trabalho, eu confiava no meu trabalho, né? Eu acreditava no meu trabalho, então eu falei, opa, então eu tinha conhecimento. Então isso, beleza. Aí outra forma, tá? Para você conseguir enfrentar o medo é você lembrar de momentos na sua vida que você já passou por medo. Então esse exemplo que eu dei sobre o avião, eu lembro que uma pessoa falou para mim, Miriam, eu viajo de avião, nossa, já viajei várias vezes, mas eu sempre tenho medo. Aí eu falei para a pessoa, faz assim, na próxima vez que você for viajar de avião, pense assim, eu já viajei de avião. Da outra vez eu fui, voltei e foi tudo bem. Então eu já passei por alguns momentos que eu enfrentei essa situação que eu estava com medo e deu certo. Então eu não preciso ter medo de novo. Então é lembrar de momentos que você já teve segurança, confiança para poder passar por aquela situação. Mas Miriam, no caso de nunca ter passado por nenhuma situação de medo. Então eu vou dar um exemplo aí para vocês de um outro momento que eu tive medo, mas eu enfrentei, tá? Quando eu fui saltar de paraquedas, né? Eu sempre tive vontade de saltar de paraquedas. E quando eu fui saltar, eu lembro que naquele momento eu estava ali observando, eu ficava só olhando lá o pessoal em Boituva, descendo, subindo, descendo e tal. Naquele momento eu falei, gente, mas que medo, né? Poxa vida, e se acontece alguma coisa comigo? E se eu morro? E aí? Só que o que eu fui atrás, né? Fui atrás conhecer sobre aquele assunto. Primeiro, eu descobri que as pessoas que saltam de paraquedas duplo, né? Que era o cara que eu iria junto ali, para ele poder ser um paraquedista duplo, ele tem que ter mais de 500 saltos.
Então imagina, a pessoa já teve que saltar mais de 500 vezes, um ponto, não é qualquer um que leva o outro ali, né, que é o duplo. Então a pessoa tem que ter 500 saltos. Segundo, ela faz um curso para poder saltar em duplo. Então o meu marido, ele é paraquedista, mas ele não pode saltar comigo, porque primeiro que ele tem que ter 500 saltos e depois ele tem que fazer um curso específico para saltar. Então, entendeu que eu fui atrás de assunto, eu fui atrás sobre aquele conhecimento para eu entender antes de saltar. Então, foi isso que eu fiz, tá? Aí, o que que acontece? Eu observando todo mundo lá, subindo, descendo, tal. Aí, teve um momento que eu parei e fiquei ali olhando. Falei, Miriam, você tá com saúde, você tá bem, né? Você tá bem assim de saúde, você não tem nenhum problema, você vai esperar uma outra ocasião, você já tá aqui. Por que você não aproveita? Seu marido tá aqui, seus sobrinhos estão aqui, você tem um amigo, né, que salta e que tem muita experiência, que tá aqui também. Por que não aproveitar essa oportunidade de estar todo mundo aqui reunido e realizar esse sonho? Do que ficar adiando. Você vai adiar até quando? Você vai esperar acontecer alguma coisa com você? Porque, gente, ali na hora eu vi algumas pessoas com alguma dificuldade, com alguma limitação física ou com algum problema de saúde que estava querendo ir lá realizar um sonho porque poderia ser que se demorasse muito tempo não ia realizar porque estava com problema de saúde, já estava mal de saúde. Então eu pensei, você não precisa esperar chegar nesse ponto para realizar esse sonho. Vai lá agora e faz isso. Então eu tomei essa coragem de ir lá e saltar. Aí o que que acontece? Durante o percurso, na hora que a gente estava subindo no avião, dentro de mim vinha aquela coisa assim, Miriam, você é louca de saltar de paraquedas. Né? Não faça isso, desista. Então, dentro de mim vinha um medo que estava querendo me proteger, que ele não queria que eu saltasse, porque a função dele era me proteger. Mas aí, por outro lado, me vinha assim, mas Miriam, se você não saltar agora, né? Quando que você vai fazer isso? Você já tá aqui, então vamos lá. Aí vinha novamente o medo, mas Miriam, você vai confiar numa pessoa que você nem conhece? Aí vinha a outra parte dentro de mim que conversava comigo. Mas ele estudou para isso, ele conhece sobre o assunto, ele se formou para saltar duplo, confia nele. Ou então, melhor ainda, será que não está na hora de você confiar nas pessoas que têm mais conhecimento que você? Então me vinha esse questionamento. Aí, por outro lado, vinha novamente o medo. Mas Miriam, que loucura! Não vai dar certo isso, você vai morrer, vai deixar sua família, tal. Então vinha esse pensamento. Aí depois lá dentro vinha um outro que era mais forte, que era assim. Miriam, quantas coisas que você já fez na sua vida que você enfrentou o medo? Você já escorregou lá no Beach Park, um escorregador lá e foi tudo bem? Você já foi morar sozinha em Santos e foi tudo bem? Você já tirou carta, né? Enfrentou um medo ali e foi tudo bem? Então eu comecei a pensar em momentos que eu tive coragem, momentos que eu fui autoconfiante, momento que eu tive força para enfrentar o medo. Aí, quando chegou na porta ali do avião, eu falei, bom, agora eu tô aqui, agora eu vou embora e ponto final. E eu enfrentei esse medo, eu ultrapassei esse medo. E é claro que depois que eu ultrapassei, a sensação foi maravilhosa, foi uma sensação muito boa. Então, esses passos que eu estou passando para vocês de como enfrentar o medo, foi exatamente esses exemplos que eu estou dando. Então, conhecer sobre aquele assunto, que foi isso que eu fui atrás, lembrar de momentos que você foi corajosa, então eu lembrei de momentos da minha vida que eu tive coragem, que eu enfrentei e que eu ultrapassei, tá? Outra forma também de você conseguir enfrentar o medo, tá? Se você tem medo, você deve ser aquela, às vezes, quem sabe, não é todos, tá? Mas quem sabe aquela pessoa é muito tensa, você fica muito tensa, você fica muito nervosa, você fica muito, né? Você não relaxa. E aí você não relaxando, você não aproveita. Você não aproveitando, você acaba não conseguindo aí viver a vida que você tanto deseja. Então, se você percebe que você está sendo uma pessoa que não relaxa, quem sabe está na hora aí de você fazer mais meditação, yoga, você ouvir mais músicas de relaxamento, quem sabe pegar um momento aí da sua semana, uma hora
por dia, colocar uma música de relaxamento, relaxar um pouquinho mais, estar mais tranquila. Eu lembro que teve uma paciente minha que ela ia fazer uma cirurgia e ela estava morrendo de medo de fazer a cirurgia, mas ela precisava fazer a cirurgia, era importante ela fazer essa cirurgia. E aí eu lembro que ela não relaxava, ela ficava muito tensa. Aí eu comecei a falar para ela, vamos fazer exercícios de relaxamento, gravei vários relaxamentos para ela, tudo. E aí ela começou a escutar esse relaxamento. Aí depois, né, que ela começou a ficar mais relaxada, o corpo mais relaxado, ela veio com uma questão. Ela veio falar para mim, Miriam, eu tô com medo, na verdade, da cirurgia, porque eu não sei se vai dar certo. Aí eu falei para ela, bom, você confia no seu médico? Ela falou, sim, eu fui atrás de um médico que conhecia sobre aquele assunto. Então eu falei para ela, ele estudou para aquele assunto. O médico, ele tem conhecimento sobre aquele assunto, você não tem. Então, você vai esperar, sei lá, você vai fazer uma faculdade de medicina para você entender sobre aquele assunto? Não. Então, confia naquele médico, confia naquele profissional. Ali na hora, quem tem que fazer um bom trabalho é o médico e não você. O que você tem que fazer? Você tem que relaxar. Então, você vai relaxar, vai tomar anestesia, vai ficar lá quietinha e deixa o médico fazer o trabalho dele. Então, às vezes, a pessoa ela quer ter controle de tudo, ela quer saber tudo que está acontecendo e não relaxa, não deixa o outro, né, o profissional que sabe sobre o assunto, comandar a situação e aí acaba tendo esse medo e não fazendo as coisas. Então, quem sabe você ter aí momentos de relaxamento, usar um pouquinho mais essa técnica, vai te ajudar a enfrentar o medo, tá? Outra coisa que pode fazer efeito também, para que você possa enfrentar o medo, é usar a raiva. Mas usar a raiva de um jeito certo. Usar a raiva para te impulsionar, usar a raiva para ir lá e fazer. Eu lembro que a raiva eu uso muito assim, agora eu vou lá e vou provar que eu sei fazer isso. Quando eu fiz a faculdade de Educação Física, que foi minha primeira formação, tinha uma prova para fazer e a professora faltou na prova e quem estava era a auxiliar. E aí a auxiliar virou e falou, gente, não vai ter prova porque a professora não veio. Era uma prova de ginástica que a gente tinha que fazer e eu passei o fim de semana treinando com bambolê, né? Eu passei o fim de semana treinando para aquela prova. E quando foi na segunda-feira que eu cheguei para fazer a prova, a professora falou que não ia ter. Eu falei, pô, professora, mas que sacanagem, pô, me preparei para isso, estou, né, pronta para isso e como assim não vai ter? Aí ela falou, então você quer fazer? Eu falei, eu quero, eu estou preparada para isso. Ela falou, então você vai fazer. Então naquela hora eu usei para enfrentar o meu medo de fazer a prova, eu usei a raiva assim, eu vou lá e vou provar que eu sei fazer. Os atletas utilizam muito isso, né, no esporte. Na hora ali no vôlei, eu já falei com alguns atletas, na hora ali do vôlei, ele tá com raiva da situação, ele pega com tanta raiva a bola e bate, né, para fazer o ponto. O tenista ali na hora, jogando tênis, está com raiva da bolinha, joga toda a raiva na bolinha. Então, gente, se você usar a raiva de um jeito certo, você consegue enfrentar o medo também, né? Mas não é usar a raiva para xingar os outros, é usar a raiva para te impulsionar para você conseguir enfrentar o medo, ok? E outra coisa, né? Mais um exemplo para você enfrentar aí o seu medo é parar de ser espectador. Ficar parado olhando e aplaudindo a pessoa. Chega de fazer isso. Você merece ter o sucesso que você quer. Você merece realizar os sonhos que você deseja. Você merece enfrentar o seu medo. Mas para isso você tem que agir. Você tem que ser, né, o ator principal da sua vida e não ficar ali observando todo mundo conseguindo e você com medo de fazer as coisas. Então, pare de ficar apenas aplaudindo os outros e comece a aplaudir você. Começa a pegar a coragem que você precisa. Começa a ter nas suas mãos, né, momentos de coragem que você já ultrapassou, que você já viveu, que você já conseguiu. Se você fizer aí uma análise e começar a lembrar de momentos na sua vida que você foi corajosa, tem certeza que tem muitos momentos. Só que o que acontece na hora que você tem medo, você só dá foco no medo.
Então, pare de dar foco nesse medo e comece a olhar mais para esses momentos de coragem que você já teve na vida, que você enfrentou e que você conseguiu, para você continuar aí vivendo a sua vida que você merece viver. Entendeu? Então, vamos fazer isso a partir de hoje. Quando aparecer o medo, primeiro comece a entender por que você está com medo. Vai atrás de informação, vai atrás de conteúdo, né, para entender esse medo. Lembre de momentos que você foi corajosa e enfrente esse medo, para que você possa ser feliz, tá bom? Espero que você tenha gostado desse episódio. Se gostou, compartilha, manda para aquele, né, seu amigo, sua amiga que precisa ter mais coragem na vida e não deixar o medo paralisar. E espero que esse conteúdo tenha te ajudado também, tá? Então, a gente se encontra na próxima semana com um novo episódio do podcast MP. Um beijo!